Como foi a primeira vitória do grupo de regatas do Flamengo? Peço bênçãos às entidades rubro-negras para te contar essa história. Primeiro barco do Flamengo afundou, a Feruza. Segundo barco do Flamengo, a Cira, não terminou a primeira regata. O primeiro barco do Flamengo foi roubado. Então o Flamengo nasceu ali dentro de uma maré de azar meio esquisita e que para muita gente podia findar a história do clube. Mas os nossos bravos remadores, ao invés de desanimarem, transformaram aquilo em força de vontade. O ano de 1896 foi um ano de treinamento duro, para a gente pelo menos terminar as regatas e começar então a sonhar em ser competitivo. E quem ria muito dos treinamentos do Flamengo, e principalmente dos péssimos resultados, era o grupo vizinho, né? O nosso bairro ali do lado, chamado Botafogo. Em 1897, finalmente a gente começa a pontuar é gíria de futebol, né? Mas a ter posições melhores e conseguir as nossas primeiras medalhas. O problema é que todas elas eram de terceiro lugar. E mais uma vez os botafoguenses chamaram o Flamengo de o Clube de Bronze. Aquilo era inaceitável. Mas então, em 1898, em junho daquele mês, uma regata importantíssima, feita na Baía de Guanabara, bem na altura da Praia do Flamengo e do Botafogo, então quer dizer, aquilo ali virou Maracanã, o próprio presidente da República estava presente, Prudente de Moraes. Naquela época, o Botafogo conseguia dividir a arquibancada com o Flamengo, então era metade preto e branco e a outra massa rubro-negra, e foram 6 páreos, o grande vencedor foi o Graguatá, que venceu 4, mas a regata, com barco de 2 remos, de 800 metros, o Flamengo conseguiu finalmente a medalha de ouro. A festa que foi feita no bairro do Flamengo é estranho para a gente hoje não associar ao futebol. Mas é como eu falei em outros vídeos, o remo era o grande esporte da cidade e os garotos do Flamengo já tinham essa característica de serem muito festivos, de serem muito festeiros. Então, a própria expressão Flamengo começa a virar na cidade uma associação à festa, à esbórnia, à bebedeira, mas sobretudo à alegria, porque o bairro comemorou bastante a nossa primeira de muitas outras medalhas de ouro que nós vamos ganhar. Mas isso eu te conto no nosso próximo vídeo. Saudações rubro-negras!